Boa noite, está começando então mais um H20 Legal, hoje um pouco diferente. A convite dos amigos da H20 e com a permissão do Dr. Rafael, que é então o apresentador desse programa e o faz com tanta propriedade, hoje eu fui convidada para conversar um pouco com pessoas muito especiais, fazendo uma alusão a esse dia tão significativo que é o Dia do Professor e das professoras. Eu inicio então agradecendo essa oportunidade e esperando que a gente possa ter um momento importante e significativo de conversa nessa noite. E, de pronto, eu já começo apresentando quem vai dividir comigo essa conversa, que é uma amiga pessoal, mas também é uma profissional, uma professora da nossa Universidade Federal, e que foi inspiração e segue sendo inspiração nessa jornada, uma professora que forma outros professores e, portanto, é uma pessoa que vai poder compartilhar conosco sobre os desafios, sobre as dores e as delícias dessa profissão que, de fato, nos exige todos os dias. Então, inicialmente, nós saudamos a doutora Larissa Cervo. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, Carol. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, Carol. Boa noite, é um prazer estar aqui conversando. Ainda mais nesse dia de hoje tão especial, que é o dia, né, das professoras e dos professores. E junto com a gente também está o Giovanni Stefanello, que será professor. Sim. Ainda na graduação do curso de Letras da Universidade Federal de Santa Maria, mas que também tem questões muito interessantes e já sente os desafios, né, Giovanni, desse fazer docente e que nos traz tantas reflexões todos os dias, e hoje a gente vai poder compartilhar isso. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Carol. Boa noite, professor, e todo mundo que está nos assistindo. Então, antes da gente começar a falar do tema que nós preparamos, eu gostaria, Larissa, que tu pudesse falar para quem nos acompanha sobre a tua trajetória. A gente sabe que nós acabamos escolhendo a nossa carreira, enfim, e essa escolha precisa ser renovada quase que diariamente. E quando a gente encontra uma atividade tão desafiadora e que nos exige reinvenções constantes, como é a docência, isso é mais significativo ainda. Então, que tu possa falar. E a Larissa, ela representa não só esse docente de sala de aula, esse professor que dá aula, que é aquela pessoa que a gente pensa inicialmente quando fala nessa carreira, mas também o professor que pensa o ensino enquanto gestão. A Larissa ocupa uma função importante na Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal, e eu gostaria que ela compartilhasse um pouco com quem nos acompanha sobre essa trajetória, essa escolha e essa rotina de trabalho fazendo gestão e pensando sobre a educação de uma das universidades mais importantes do nosso país. Eu acho que a docência, ela é uma escolha, e é uma das escolhas mais bonitas que a gente pode fazer, né? Porque é uma profissão em que a gente sempre partilha. A gente ensina e, ao ensinar, a gente aprende, né? A gente está sempre ressignificando e reconstruindo o conhecimento. Então, eu sou formada em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria, sou egressa do PES, né, de um período, né, de ingresso seriado da universidade, formada em Letras Português. Depois, eu fiz especialização em língua portuguesa na Unifra. E, ao longo, né, desse período, né, pós-formatura, fui me colocando aos pouquinhos no mercado de trabalho, né, com uma dificuldade ali, outra aqui, sempre atrás, por exemplo, de um concurso, né, trabalhando em algumas prefeituras, nas escolas estaduais. E, logo depois, eu ingressei, né, retornei ao UFSM para fazer o meu mestrado, meu doutorado, a minha formação é toda ali. E é com muito orgulho que hoje eu sou professora, né, do quadro efetivo da instituição. Então, como professora, eu já estou há 8 anos, né, atuando nos cursos de letras, mas também em outros cursos, como a minha área é a língua portuguesa, a gente atende a diversos cursos, é uma temática, né, importante e relevante em diversas áreas de formação. E também, né, como tu disseste, eu me dedico, né, algum tempinho
para a questão da gestão, né? Eu tive um período como coordenadora do curso de letras, dos cursos de letras, são 3 cursos de licenciatura, e hoje atuo, né, na pró-reitoria de graduação, dentro de uma das coordenadorias, de um dos setores da coordenadoria, que é o desenvolvimento do ensino, né? O que a gente faz ali, né? Como é que é trabalhar com a gestão? Trabalhar com a gestão numa universidade pública é um compromisso imenso, mas é um desafio muito importante também e relevante. E o mínimo que eu posso dizer assim do que essa experiência traz para a gente enquanto docente é que nos alarga os horizontes. Né? Trabalhar com gestão, com certeza, nos alarga os horizontes. O que a gente faz, a nossa atuação, né, enquanto planejamento de ensino na coordenadoria, é basicamente planejar, propor, né, diretrizes, ações, estratégias didático-pedagógicas associadas à legislação educacional e sempre conectadas com as metas do ensino e da educação que a universidade busca, sempre conectadas com a realidade do nosso alunado, com o contexto socioeducacional. E o nosso desafio é tentar propor essas diretrizes, essas ações didático-pedagógicas, desde o projeto pedagógico de curso, mantendo a coisa mais bonita da universidade, que é a sua pluralidade, né? A Universidade Federal de Santa Maria ela tem em torno de 130 cursos de graduação, das mais diversas áreas do conhecimento, e tudo que a gente faz precisa, né, dar boas condições de trabalho para que os docentes trabalhem com autonomia e que os cursos possam atuar, né, na sua especificidade, na sua área de conhecimento, sempre evoluindo, sempre crescendo em direção, né, a um ensino de cada vez mais qualidade. Então, no mínimo, assim, quando eu falo em alargar os horizontes, né, como professora, é porque a gente, a partir de uma experiência dessa de gestão, a gente consegue compreender a função de cada pedacinho da universidade e o quanto cada setor, cada uma é importante para que aquilo que eu estou fazendo na sala de aula, né, esteja acontecendo daquela forma e resulte em uma educação pública de qualidade. O quanto está tudo interconectado. Quando a gente está numa situação só de sala de aula, né, voltado para a nossa pesquisa, às vezes a gente não se dá por conta de todo o entorno, né, e de tudo que é necessário para que aquilo que eu estou fazendo ali na sala de aula se interconecte de fato com resultados, né, com o meu curso, com outras áreas, enfim, né, que resulte, né, em objetivos maiores. E quando a gente vai para a gestão, a gente começa a enxergar a interligação de tudo e a gente se torna, no mínimo, um professor mais consciente do que é, de fato, uma universidade pública e do papel que ela exerce na sociedade, né, e do quanto é importante a gente lutar e trabalhar por uma educação de qualidade. Às vezes a gente entra no concurso, né, e fala muito, né, de uma educação de qualidade pública, de uma universidade socialmente referenciada, mas, às vezes, nem sempre a gente tem a dimensão exata, né, do que isso significa. Eu acho que um cargo de gestão ele te traz essa experiência e isso só agrega. Eu só aprendo todos os dias. Mas essa ocupação não afasta a Larissa e, na verdade, eu acho que até aproxima de outros desafios e outras necessidades que compõem esse processo, que é a pesquisa. Então, na verdade, isso também une o Giovanni aqui conosco para falar, e eu gostaria que vocês também trouxessem isso para a gente, sobre as pesquisas que estão sendo realizadas, e aí
já não mais a professora gestora, mas agora a professora pesquisadora, orientadora, né, uma vez orientanda e agora orientadora, né, continuando esse legado de pesquisa de qualidade no curso de letras da UFSM, para falar um pouco sobre o trabalho que vocês têm realizado com o Banco de Política de Línguas. E lembrando também, e isso vai ser muito interessante, porque me é muito cara essa ligação, que é lembrar que a gente está falando, por exemplo, para os meus alunos, para quem eu mando um beijo especial no dia de hoje, porque se a gente é professor e professora, a gente assim o é, porque nós temos os nossos alunos, e que são essencialmente do direito, e que às vezes não se dão conta, ou alguém precisa dizer que nós podemos estabelecer, sim, relações muito interessantes entre linguagem, língua e leis. Então, eu gostaria que vocês conversassem um pouco com a gente sobre isso e nos trouxessem esse brilhante trabalho para compartilhar isso com a comunidade, porque é, sim, uma iniciativa que precisa ser valorizada e divulgada. Quer apresentar? Tá bem. Bom, o BPL, como a gente chama, né, ele é, na verdade, um banco de políticas públicas sobre línguas no Brasil. Ele é uma iniciativa com orientação minha, né? E ele surgiu enquanto uma ideia, ele foi concebido em 2018, quando eu estava ministrando uma DCG, uma disciplina complementar de graduação no curso de letras, e a minha orientanda à época, Caroline Guerra, ela conversava com os demais colegas, enfim, eu propunha a análise de algumas legislações que tratam sobre língua e línguas, né? E a Caroline percebeu que havia um desconhecimento muito grande por parte dos alunos, né, daquelas legislações, e achou interessante, então, que a gente criasse um banco, que a gente reunisse, né, tivesse um espaço online reunindo essas legislações para dar acesso à pesquisa, né, para dar fomento à pesquisa. E eu topei, né. Começamos com muita dificuldade, só eu e ela, né, fazendo uma reunião, uma recuperação a partir de alguns temas que nós sabíamos que eram de interesse, que existiam, né. E fomos achando outras leis, mas aí, né, tivemos outras intempéries ou dificuldades no caminho relacionadas, né, à própria legitimidade. O nosso arquivo é digital, a busca das leis ela é feita na internet. A internet tem a questão da instabilidade e da própria legitimidade da fonte, né? A gente puxa um documento lá, né, para disponibilizar, mas às vezes troca o link, ou a gente tem que conferir se aquela fonte, aquele local é legítimo, né, para buscar de fato a legislação, enfim. A organização do arquivo também, né, foi difícil. Tive um período de licença maternidade, enfim, então, agora, em 2021, já com outros componentes, o Giovanni é um deles, a Eduarda e a Francisca também são alunos de graduação do curso de letras, a gente conseguiu colocar, então, a página no ar, reunindo, a gente já tem, sei lá, eu acho que mais de 100 legislações, né? E qual é a ideia? Assim? São legislações que tratam sobre línguas. Então, elas não são exclusivamente... o tema delas não é exclusivamente língua. Por quê? Porque, do ponto de vista que a gente trabalha, há muitos aspectos a se legislar, e a língua ela é um tema de interesse em diversas esferas. Então, por exemplo, a gente... tem legislações, por exemplo, que promovem uma língua ao estatuto de cooficial de um município, ou que são promovidas a patrimônio material de uma determinada comunidade, né? Então, essas são políticas que envolvem uma língua em específico. Mas aí a gente tem, por exemplo, legislações do ensino, diretrizes para o ensino, em que dentro da própria diretriz, da própria orientação de conteúdos básicos que precisam ser ministrados,
tem uma orientação de quais línguas precisam ser ensinadas. E aquela lei não é específica de língua, né, mas ela traz uma reflexão importante, né, dentro da história das ideias linguísticas e dentro do campo de política de língua também, para trabalhar. Então, esse arquivo ele foi, aos poucos, ficando cada vez maior, e a gente teve uma dificuldade muito grande de limitar, porque muitas são as leis que abordam questões de língua. Desde a época imperial, por exemplo, a gente tem as leis, por exemplo, os regimentos das primeiras escolas, atas, né, de sessões do período imperial, em que se dá nome à língua. A questão do nome da língua é muito importante, por exemplo, né, do ponto de vista de política de língua, do estudo de política de língua, porque, quando eu dou o nome a uma língua, eu estou obrigatoriamente me filiando a uma determinada área de conhecimento ou outra, eu estou mobilizando um determinado imaginário de língua ou outro, né? E isso tem consequências, isso, né, circula socialmente e está relacionado com a produção do conhecimento, né? Por quê? Porque, assim, de repente, como o público é da área do direito, né, de repente a pessoa pode pensar assim, tá, mas como é que eles trabalham com lei? Qual é a produtividade de se pensar uma lei, né? Não é só pensar o objeto teórico língua, né, mas é também pensar que relações de poder, essas leis, a partir de que relações de poder, a partir, né, de quais condições de produção elas foram produzidas, a quem de fato elas interessam, né, e como elas circulam, como elas impactam, né, na sociedade, no sujeito, na escola, né, no próprio Estado. E, assim, seria ingênuo da gente pensar que uma legislação, talvez na área do direito não seja essa a leitura, né, mas é ingênuo a gente pensar que, quando uma política pública é proposta, ela está dissociada de um determinado saber sobre a língua, né? Na verdade, ela está sempre filiada, né, a um conhecimento, nem que seja o próprio senso comum sobre língua, né? O senso comum ele tem, né, as suas fundamentações, a sua origem, né, num próprio saber escolar. Então, são essas relações que nos interessam. E aí a gente foi construindo, né, conseguimos, então, reunir. O BPL é um projeto muito simples, né? Ele é uma página para acesso a legislações. A gente reuniu legislações a partir daquilo que a gente lê, das teses que são defendidas, dos trabalhos, né, que a gente produz, e desse trabalho de pesquisa, né, que a gurizada vai fazendo, né, de garimpar mesmo as legislações para a gente disponibilizar ali, e ele é um arquivo, né, ele é um arquivo para acesso público, né, para quem estiver interessado em pensar questões de língua, enfim, e aí ele possibilita colocar todas essas legislações em relação. É incompleto por natureza. A gente não deu conta, né, de colocar tudo. Ontem mesmo eu entrei numa tese sobre o histórico da língua espanhola no ensino, e, nossa, tem muita coisa que a gente nem chegou perto de colocar. A questão, por exemplo, toda a legislação de Libras, a gente procura, desde a legislação na esfera federal, estadual e municipal, e elas vão se repetindo, elas vão se reproduzindo, né? E a gente gostaria de, cada vez mais, trazer para dentro do nosso arquivo, para ele ficar cada vez mais completo. Mas estamos indo devagarinho, né? De qualquer forma, é uma proposta que foi muito bem recebida, né? A gente tem recebido bastante colaboração, contribuição, e fica o convite para acessarem. Eu, acessando e conhecendo o material, há várias coisas que chamam a atenção, né? Na verdade, com esse entremeio que eu gosto muito, que é o direito e as letras, a gente vê, por exemplo,
instrumentos normativos e que são levados, inclusive, para a sala de aula para mostrar para os alunos lá em Teoria Geral do Direito, lá em Teoria Geral e Crítica do Processo, sobre esse funcionamento do Estado acerca de algumas coisas, entre elas a questão da língua. Então, por exemplo, decretos, e eu tenho na memória um decreto do Estado de Santa Catarina, que fala sobre como as pessoas devem ou não devem usar e serem sujeitos de uma língua, porque elas vedam alguns usos, liberam outros usos, determinam outros usos, e a gente sabe que isso, muitas vezes, não será justamente essa ordem do Estado que vai fazer com que essa língua funcione entre os sujeitos. Então, Giovanni, enquanto pesquisador, iniciação científica, graduando já, desenvolvendo o trabalho na pesquisa, o que, de fato, é o esperado, né, para uma formação de qualidade. Como tu te sente assim, formando um arquivo que certamente vai ser mantido e que vai dar espaço para tanta pesquisa, vai conseguir marcar essa produção do conhecimento? O que te chama a atenção? O que tu pode compartilhar conosco sobre isso? Tá bem. Bom, primeiro eu vou contar como eu cheguei até o banco, porque quando eu entrei na graduação foi em 2018, e a professora, eu lembro de uma aula dela, porque eu sou aluno da professora Larissa, desde o primeiro semestre da faculdade. E eu lembro lá, naquele primeiro semestre, que ela comentou sobre um projeto que ela estava elaborando com uma orientanda para poder juntar algumas legislações sobre língua. Eu não tinha entendido muito bem, porque era o primeiro semestre, recente tinha chegado. Então, eu não me debrucei tanto a isso. Aí, esse ano, no início desse ano, eu fiz uma DCG, uma disciplina complementar, de políticas de língua com a professora, junto com as outras colegas que trabalham no BPL também. E ali nessa disciplina eu achei muita coisa interessante que, enquanto aluno de graduação e como estudante de escola básica e tudo mais, eu não tinha percebido, que é exatamente dessas interferências do Estado dentro do funcionamento da língua. Então eu lembro que me chocou muito de início legislações que tentavam vetar algum uso de estrangeirismos no Brasil. Então, por exemplo, as palavras que a gente puxa de língua inglesa, por exemplo, tinham leis e decretos que queriam barrar esses usos. E aí, dentro dessa disciplina, eu tentei estudar mais para tentar entender qual era a função do Estado, né? Afinal, o que ele queria barrando essas línguas, né? Qual era esse poder, quem eram essas pessoas que estavam tentando mobilizar esse funcionamento de uma língua de forma dentro de uma lei. E aí foi quando a professora me convidou para fazer parte do BPL. E, obviamente, eu aceitei muito feliz. Então, eu e as minhas colegas, a gente continuou nesse trabalho de garimpar mesmo essas leis. E quanto mais a gente procurava, melhor ficava, porque a gente ia descobrindo coisas que a gente ficava cada vez mais chocado, às vezes que a gente não pensava que era possível alguém querer mexer naqueles pontos ali. E uma coisa muito bacana que eu percebi, depois de ter entrado no BPL, foi de como essas questões de lei e língua estão muito interligadas. Como a professora falou, principalmente no ensino, é algo que a gente não se liga muito, mas que é extremamente importante. Por exemplo, toda uma construção de um currículo escolar, tudo que se aprende, se ensina numa escola, é feito com base em políticas públicas, né? E no caso da língua portuguesa, são políticas de língua. Então, não é qualquer língua que é ensinada na escola, não são quaisquer conteúdos que são ensinados dentro de uma sala de aula. E todas essas escolhas são políticas e são feitas por meio de leis, de pessoas que sentam numa mesa e se propõem a discutir o que é válido, o que não é válido, o que é, entre aspas, certo ou errado, que isso é um conceito muito complicado dentro de um pensamento sobre língua. E aí a gente vai evoluindo e a gente chega em legislações que, como você citou, Carol, tentam vetar alguns usos, né? A gente ainda fica pensando o quanto isso é eficiente e o quanto não é, porque afinal a língua é a que a gente usa, é a que a gente se comunica, e até onde que o poder do Estado consegue trancar esse uso, consegue interferir nessa produção, porque afinal as leis, enfim, a língua, principalmente a língua que a gente escreve, ela atrasa um pouquinho da língua que a gente fala, né? Tanto que a gente estuda muita coisa que a gente não usa mais. Eu sempre lembro do caso do voz, que é uma coisa que a gente não faz mais uso, mas a gente continua estudando, porque está dentro de um currículo e está dentro de
de um pensamento sobre língua que é um pensamento político. E o BPL vai entrar justamente nesse lugar de buscar essas fontes, buscar de onde é que nasce essas construções para poder determinar é esse que vai ser ensinado, é esse que não vai ser ensinado. E aí, por exemplo, que entra esses projetos que vedam alguns usos ou que liberam alguns outros usos, né? Então, a gente pode entender que sim, né? Há uma relação importante dessa língua oficial que realmente tenta fazer essa regulação. E muitas vezes a gente trabalha isso em sala de aula, quando vai propor uma reflexão crítica do direito, de pensar nessa ciência que tenta tudo segurar e tudo dar conta, numa ilusão de completude. E aí vem, de outra ponta, outro conjunto de normas para dizer que não é bem assim. E aí todos os sujeitos que vão fazer uso dessa língua para dizer, bem como o Giovanni trouxe, que não vai funcionar como o Estado assim deseja. Então, professora Larissa, por favor, passe o endereço do BPL para que as pessoas possam acessar e matar a curiosidade para a gente ir concluindo esse nosso primeiro bloco. É ufsm.br/projetos/pesquisa/BPL. Então, vida longa o BPL. Mais um pouquinho eu já vou propor uma pesquisa em sociedade. Acho que vou pegar o Giovanni como orientando também. É meu. A gente pode dividir, eu acho que vão ser coisas legais. Eu quero saber por que eu ainda não fui conversar com tudo isso no nosso laboratório Corpus da UFSM. Estava tudo isso escondido de mim ainda. Eu também precisando saber pelas publicações, mas fico muito feliz em compartilhar e poder divulgar, né, esse trabalho tão significativo. E fico ao mesmo tempo feliz de saber que isso chama atenção também de outras áreas, porque é assim que a gente vai efetivar esse conhecimento científico para que ele faça efeito de fato na vida das pessoas. Então, parabéns pela pesquisa, Giovanni, vida longa ao banco, professora Larissa, sempre muito caprichosa nas suas orientações. Parabéns também. Obrigada, Carol. Prazer estar aqui. A gente vai então para um primeiro intervalo e voltamos em seguida.